Dia. Entendeu? Hoje temos a Parashá de Balak, as parashiot mais místicas, diferenciadas de toda a Torá, e a gente tem as maiores profecias de toda a história do povo judeu nessa Parashá, da boca desse perverso chamado Bilam. A gente normalmente foca bastante na história do Bilam com o burro e etc. Eu vou ver se eu consigo passar um pouco mais rápido nessa parte e passar para a parte das profecias em si, que é algo que acho que ao longo dos anos a gente nunca conseguiu chegar na Parashá. Então, só recapitular, Balak, ele estava com medo que o povo de Israel estava chegando em direção a Eretz Israel. Ele viu que a força do braço, a mão, eles não iam conseguir vencer o povo de Israel, então ele tentou uma forma diferente. Ele foi pesquisar qual é a maneira, da onde vem a nossa força, e ele viu que a nossa força vem através da palavra, Hakol Kol Yaakov. Nós somos o povo do livro, não somos o povo da força física. Então ele falou, eu vou tentar combater esse povo dessa forma também. O final da história, pulando, foi que ele acabou morrendo pela espada. Como ele é o povo da espada, ele tentou usar a nossa arma, ele acabou morrendo com a própria arma dele. Ele caiu diretamente em cima de uma espada, foi assim que ele morreu. Mas ele tentou entrar num ramo que não era dele. Os Rahamim explicam por que Hashem deu para Bilam essa força especial. Ele sabia a hora que Hashem ficava, assim por dizer, encolerizado, tem uma hora da madrugada, e nessa hora que ele queria aproveitar para amaldiçoar nosso povo. Além disso, o nível de profecia dele era tão grande quanto Moshe Rabbeinu. Então, é algo fantástico que a gente tem, e como ele, com toda a profecia que ele tinha, ele usou isso para o mal. Então, às vezes as pessoas falam, se tivesse milagres, se eu tivesse profetas, aí que eu iria aproveitar. Eventualmente, os goim aproveitaram isso para o mal. Então, a Torá conta para a gente, só recapitulando, você deve conhecer a história famosa, bonita, as crianças gostam, parte da que a mula fala, muito interessante. Vamos analisar isso no Shabat, por que Hashem fez esse milagre tão fora do comum, tão estranho? Fazer uma mula falar, a gente vê burros falando por aí, mas é uma mula falar, tem muito, você concorda? Aí não é milagre. Totalmente certo. A maioria. Então, o começo da Parashá, a Torá conta pra gente todo o diálogo de negociação entre os ministros do Bilam, do Balak, para tentar convencer o Bilam para ele ir. Bilam, ele consulta Hashem, e Hashem fala para ele de formas diferentes, não vá, não vá. Não é meu povo, ele é abençoado. E ainda assim ele insiste, ele vai naquilo que os Rahamim ensinam para a gente, de que você quer ir, vai. Se você escolhe teu caminho, eu não vou te impedir de ir. E assim Hashem, no caminho que você vai, Hashem vai te guiar nesse caminho. Você escolhe o teu trajeto. Você quer insistir, você fala com Deus. E Deus falou para você, não vá, e ainda assim, você insiste, tudo bem. Então Deus fala, pode ir. Ainda assim aparece o anjo no meio do caminho, fala para ele, através de aparecer com uma espada na frente da mula, e tenta impedir ele, ainda assim ele insiste, ele vê os milagres de Deus, e ainda assim ele insiste, vai que eu consigo manipular Hashem. Então já aqui tem uma lição muito importante e prática para nós, do Bilam que está dentro da gente. Hashem fala para a gente claramente quais são as instruções. E a gente às vezes pensa que nós podemos manipular, enganar Hashem. Não, eu vou tentar mesmo assim. Ele falou para não. Mas agora ele já está falando que sim, tá vendo? Eu estou fazendo ele mudar de ideia. Vai que eu consigo encontrar um lugarzinho lá de cima, quando ele começa a olhar para o povo judeu, eu consigo encontrar uma falha no povo judeu e aí eu vou conseguir amaldiçoar eles. E assim a gente tenta também achar que a gente pode manipular. Quão grande é o nosso ego que faz a gente se enganar. Eu lembro, eu vi um relato uma vez de uma pessoa, é um homem de muitos grandes business nos Estados Unidos, ele fez um podcast e ele cometeu alguns erros, né? Passaram-se vários anos, inclusive ele comenta de que uma vez ele saiu de casa e ele falou para a esposa nos Estados Unidos, ele falou, eu preciso fazer esse negócio pessoalmente, eu não posso falar por telefone. Ela falou para ele, se é um tipo de negócio que você não pode falar por telefone, é melhor você abandonar esse negócio. Ele falou que foi a última vez que ele fez algum... Foi nessas... Na verdade, não foi um crime diretamente, mas sabe quando você procura as entrelinhas da lei, etc.,
e passa alguns anos e ele é chamado, ele vai preso. Toda uma história, ele vai preso, ele fica lá, não sei se ele ficou 6 meses, ele conta como foi realmente difícil, Deus nos livre, etc. E hoje ele dá bastante palestras, principalmente para a juventude, que às vezes acaba fazendo más escolhas, não estou falando de criminosos, grandes, etc., mas escolhas em pequenos detalhes da lei, etc., e como isso realmente a gente, e aí foi a frase que me marcou tanto, ele falou como a gente se engana, como na hora que você está querendo o dinheiro, está querendo fechar algum negócio, você fica completamente cego com em relação aos erros, e você acha que está certo, você acha que não tem problema, essa foi uma frase que a gente conhece, mas assim, ouvindo de primeira mão de uma pessoa, ele falou como a gente se engana, e para mim ficou bastante gravado, impactou bastante. Então esse é o Bilam que está dentro da gente, tentando achar que a gente vai conseguir enganar alguém para manipular, para fazer aquilo que o nosso Yetzer Hara deseja. E também trecho que certeza que a Torá não foi escrita por mãos humanas, para quem acredita. Perfeitamente. Como que vai saber a trama? Exatamente. É o trecho da Torá que não aconteceu com o nosso povo. Os autores da história não vieram contar para ninguém. Então, onde isso aconteceu, a maioria dessa paraxá aconteceu entre Bilam e Balak, em cima das montanhas. Ninguém voltou para contar para Moshe Rabbeinu o que eles falaram, o que eles queriam para registrar na Torá. Obrigado. Não tinha escuta clandestina, Exato. não tinha nada. É o que você acha. Bom, essa primeira parte eu acho que todo mundo lembra, conhece, eu vou passar um pouco para frente. A parte que a Muda aparece na frente dele, tenta convencer ele para não ir, etc. E ainda assim ele continua o seu caminho. Bom, e agora, então, você tem o Balak com o Bilam se preparando para, Deus nos livre, amaldiçoar o nosso povo. Então, o Balak, ele era um feiticeiro. Bilam era um profeta. São dois ofícios que para nós que não conhecemos podem parecer iguais, mas são bastante diferentes. O feiticeiro, ele conseguia, com as forças de tumá, de impureza, que Hashem permitiu que esse conhecimento chegue aqui nesse mundo, ele conseguia transformar, fazer coisas, etc. Aquilo que você vê nas histórias dos bruxos, talvez, com certeza foi inspirado também nas histórias reais que a gente tem na Torá. Então, o Balak, ele fala... E feitiçaria pode se aprender, uma pessoa pode se tornar feiticeiro. Agora, profeta nasce. Né? Profeta normalmente nasce, mas a gente estudou, quando a gente tem estudado os livros dos profetas, de que antigamente se tinha faculdade para profecia. Então, você vai ter... tinha uma escola. Então, tinha aqueles que eram chamados Benei Nevi'im, mas os requisitos para entrar nessa não era uma coisa que você aprende, é uma coisa que você precisa vivenciar. Uma pessoa precisava chegar num estado espiritual. Se ele não nasceu com isso, ele poderia, eventualmente, estudando, crescendo, se afastando da matéria, se ligando com Hashem totalmente, aí ele poderia, eventualmente, chegar numa profecia. Diferente da magia, como você falou, a pessoa não precisava ter nenhuma qualidade específica, a pessoa eventualmente poderia estudar. O Bilam, ele nasceu realmente profeta. E os profetas que a gente conhece, os grandes, eles já nasceram com isso. Mas você tem muitas vezes aparecem alguns profetas não conhecidos ao longo da história do Tanakh, que eram provavelmente aqueles que estudaram e chegaram espiritualmente nesse nível até conseguir se conectar. O Rambam, Maimonides, ele traz a metodologia para você virar profeta. Se você quiser ler, eu posso te mostrar depois. É difícil, que acho que desde a época dos profetas nunca mais ninguém conseguiu. São níveis, mas ele fala para você onde você conecta teu pensamento completamente com a Torá, com Hashem, até que eventualmente você começa a ter inspirações de Hashem. No Silat Yesharim, né? O último nível é o HaKodesh. Do HaKodesh. Bom, mas você precisa passar os primeiros níveis. Falei o último, né? O último nível. O que sim a gente tem momentos de inspiração divina, cada um de nós. Então, por exemplo, está escrito que quando os pais eles vão dar o nome para o filho, é uma inspiração de Hashem. Porque o nome que você dá em hebraico é aquele nome que Deus está dando força e vida para aquela criança. Então, isso é uma inspiração que Hashem dá na hora para os pais. Então, tem momentos, às vezes, que a gente tem um insight, né, um sexto sentido, mas isso é um presente eventual que Hashem dá para a gente. Mas
você dizer que é profeta, tentei convencer minha esposa, ela não concordou. Ela falou que as ideias dela são melhores. A veces los hay que dar un nombre. O correto é os pais. O correto é os pais por causa disso. Se deu, deu. Acabou sendo, é o que era para ser, mas o correto é os pais. Bom, então, diz a Torá pra gente, vai Ribabó, que ele foi de manhã, quer dizer, depois de toda essa negociação, depois da viagem de Bilam. Então, o Balak, ele faz sacrifícios para Deus. Ele conhece e ele sabe que sacrifícios é uma coisa que Hashem gosta. Porém, a gente sabe que a ideia do sacrifício é se aproximar de Hashem. Se aproximar de Hashem significa que você está pronto para se sacrificar para Hashem, fazer o que Hashem quer. Os povos idólatras, eles se acostumaram com o sacrifício, onde você faz um sacrifício, teoricamente, para agradar o Deus, independente se você é subserviente a ele, independente se você faz o que ele quer, você faz o sacrifício, agrada a ele e pronto. Então o Balak, ele tenta usar essa metodologia estranha, a Torá, tentando, entre aspas, convencer Hashem. Então, por exemplo, tem um momento que ele faz Shivá Mizbechot, logo no início, ele faz 7 altares. E ele, por que ele fez 7 altares, não 8, por que não 2, por que não 3? Ele fez o cálculo, ele conhecia a nossa história, e ele somou quantos altares fizeram Avraham, Yitzhak, Yaakov juntos, e ele falou, eu sozinho fiz altares tanto quanto os 3 juntos. Então, esse povo que começou com esses 3, ele bate no peito e fala, ó, sou melhor que eles. Mais ou menos assim como os muçulmanos fazem 5 A ideia dos muçulmanos... por dia, que é o que a gente faz. Ismael é o exemplo extremo de Yitzhak. Tudo que Yitzhak fazia, Ismael fazia a mais. Então ele falou, oh, você fez Brit Milá com 8, eu fiz com 13. Vocês fazem 3 milot, eu faço 5. E assim por diante. Tudo é no radicalismo. Outra história. Que mas os 5, os 5 veio Yom Kippur. Sim. Tá bom. Ah, então tem isso deles. Sim, eles vieram de Ismael. Eu sei, mas... Mas eles pegam, entre aspas, o judaísmo e fazem no extremo. Então, se a gente faz 5 tefilot uma vez por ano, eles fazem todos os dias. Nós fazemos com 8? Não, a gente faz, é mais corajoso. E a gente já explicou a diferença, o que significa, por que a gente faz com 8 dias, eles fazem com 13, etc. Mas tem várias... a gente faz o jejum de um dia, Yom Kippur, ou os outros jejuns que a gente tem, fazem o Ramadã inteiro, exatamente. Uma pergunta. Quando na Paraxá de Korah, um dos motivos por que ela chamava Korah era que ela era do Tzadik. Por que? Balak. O nome de Balak está aqui na introdução. Deixa eu ver. Outra hora eu vejo com calma. Tem aqui as explicações. Eu vi essa semana, agora nesse instante não me lembro. Ele era Mas, Goi, né? hã? Balak era... Ele era Goi. Claro que ele era Goi, sim. Então ele fala... Bom, tá aqui na introdução, depois eu posso ver com calma e te respondo, mas a pergunta é muito boa. Ok. Então, primeira coisa, então ele faz esses primeiros 7 altares, pensando que assim ele vai conseguir, de novo, manipular Hashem para fazer o que ele quer. E aí, Bilam vira para Balak, ele fala para ele, olha, fica aqui ao lado do seu sacrifício, enquanto isso eu vou ver se Hashem fala comigo, vou ver o que ele me diz, e aí eu volto. Então ele sai para esse momento de profecia, e Hashem aparece para Bilam. Esse Hashem aparece para Bilam, agora já é um tema que a gente não abordou nos anos anteriores, não falei. Então ele fala o seguinte, Vaikar Elokim el Bilam. Vaikar é uma linguagem diferente na Torá. Normalmente a Torá fala apareceu. Hashem aparece para um profeta, Hashem fala com o profeta. A palavra Vaikar vem da palavra de algo que é mikre. Mikre em hebraico é como se fosse no acaso. Não existe acaso. Mas Hashem apareceu para ele de forma como se fosse no acaso. Ou seja, eu não vim falar com você, eu não marquei reunião, eu não estou a fim de falar com uma pessoa como você. Mas, já que assim eu estabeleci que tem que ter um profeta, então, por acaso, eu apareci para poder falar com você. Não marquei entrevista, não marquei horário, porque eu não vou marcar com você. Então, essa é a linguagem Vaikar. Também tem a linguagem de Ker, que significa um tipo de impureza. Então, Hashem aparece para ele, mas por obrigação, entre aspas, não que a Hashem que realmente quer falar com o Bilam. Não foi por causa dos korbanot dele que a Hashem apareceu. Não, aí ele vira e fala para Hashem, olha, eu fiz para você 7
7 korbanot, 7 altares. E aí, nessa hora, não foi pelos korbanot que Hashem apareceu. Hashem, Por que você foi despertar com a senhora Macá? não sei se foi pelo mérito dos korbanot que Hashem apareceu, acho que foi pelo mérito de Israel que Hashem apareceu. Tudo isso aconteceu em mérito do povo de Israel e a gente vai ver o que vai acabar acontecendo. E Hashem coloca, a linguagem é que Hashem coloca a mensagem na boca de Bilam. Ou seja, você vai ser obrigado a falar. Agora que você entrou, você vai, depois, na hora que você vai começar a falar, você vai de repente perceber que não era aquilo que você queria falar. Mas eu vou te obrigar, você vai ser obrigado a falar. Volte para Balac e assim você vai dizer. E aí ele chega lá, vê o Balac tá lá na frente do seu sacrifício, junto com todos os seus ministros, os seus pessoas importantes. E aí vai Isam Shalom Vayomar. Isso é uma parte importante. A maneira que Hashem ele fala com todos os profetas, tirando o Moshe Rabbeinu, era sempre através de uma parábola. Então, o que vai acontecer a partir de agora na Torá, nessas palavras, tudo que ele vai falar são linguagens uma linguagem indireta, ele vai falar alegóricas, obrigado, alegóricas. E essa é a maneira que Hashem se comunica também com os outros profetas. Muitas vezes esses profetas que a gente tem, e a Torá conta o que eles falaram, mas aquilo que eles enxergaram foi algo diferente. E eles têm que interpretar aquilo que eles viram. Pode ser através de um sonho, pode ser através de uma visão. Eles veem alguma coisa e às vezes eles até falam essas palavras nessa linguagem. E nós temos que quebrar a cabeça para ver se a gente consegue entender. Então, tem vários livros do Tanakh que eles falam numa linguagem de Yehezkel, por exemplo. Você lê, você não entende nada que ele está falando. Você vê, por exemplo, algo que a gente já conhece, o Shira Shirim, do Shlomo, o Cântico dos Cânticos, que fala de um casal, de um marido, de uma mulher, etc. Tudo isso são profecias, lá não é tanto profecia, mas as palavras dos profetas, elas viam muitas vezes através dessas alegorias. Então, a Urashi, por exemplo, traz uma interpretação, mas você vai ler, os outros comentaristas vão ter várias outras interpretações, e todas elas podem também ser, dependendo se for um comentarista autêntico, elas cabem nessas profecias também de Bilam. Então, é muito difícil você ler a Torá sem ver alguma interpretação, porque essas palavras foram faladas de maneira alegórica. Interessante, né, Rabino? Interpretação de sonhos só podia ser criado por um judeu mesmo, não é? Filho de um homem... Label Freud. Label Freud. É. O nome dele é Label. Sabia? Esse era o nome, acho que era Label. Label Freud. Interessante. Lindo. Sim. Acho que é Label. Acho que era Label. Shimon, né? É nome hebraico, né? Eu acho que era Label. Acho que não, se não é Label, é algum outro parecido. Mas Zygmunt não era. Não. Ok, então eu vou começar a ler, que essa é a proposta de hoje, ler o que está, a tradução das palavras que ele fala e tentar entender junto. Então ele fala o seguinte, Bilam começa a recitar sua parábola e disse, Balak, rei de Moab, trouxe-me de Aram, de onde ele morava, dos montes do Oriente, dizendo, venha amaldiçoar Yaakov para mim. Yaakov quem é? Tá fácil, povo judeu. E vem e invoca a ira de Hashem contra Israel. E aqui é um ponto que o tempo todo Bilam vai tentar fazer. A gente falou que ele conhecia, ele sabia um momento de ira que Hashem ele tinha durante a madrugada, e nesse momento ele queria amaldiçoar o nosso povo. Ele tinha esse conhecimento. Nesses dias todos, Hashem não se irou. É curioso que Hashem poderia fazer o contrário. Hashem poderia fazer, olha, nesses dias Hashem tira esse conhecimento do Bilam. E ele não vai saber que horas que Hashem fica bravo e etc. Então, Hashem, ele falou, não, eu vou quebrar a minha rotina, sei lá porque Hashem tem isso, em mérito dos judeus, eu quero que Bilam saiba que, apesar de eu ter essa rotina todos os dias, e sempre fui assim, em mérito dos judeus, nesses dias, enquanto ele está tentando amaldiçoar o povo, eu não vou ter essa ira. Eu não sei qual é o motivo dessa ira, mas seja lá qual é o motivo, deve ter um bom motivo para Hashem fazer. Mas em mérito do povo de Israel, pela grandeza do povo de Israel, e para mostrar para esse profeta, e deixar claro para a gente na Torá a grandeza do povo de Israel, Hashem não se irou nesses dias. Mas esse foi o convite que o Balak ele chamou o Bilam para usar exatamente esse conhecimento específico, porque ser profeta não significa que ele vai conseguir amaldiçoar o povo. Ser profeta significa que ele enxerga, significa que ele sabe o que vai acontecer. Conseguir amaldiçoar era esse conhecimento específico desse profeta do Bilam que ele tinha. E aí isso Hashem tirou nesses dias, Hashem não ficou
irado. Mas como posso amaldiçoar a quem Hashem não amaldiçoou? E aqui ele tem várias formas de a gente interpretar o que significa que Hashem não amaldiçoou. Tiveram vários momentos na história que Hashem poderia eventualmente nos amaldiçoar, e mesmo assim Hashem não amaldiçoou. Quem sou eu, Bilam, para conseguir ir contra Hashem? Esse povo talvez até mereceria, mas o próprio Hashem não amaldiçoou. Quem sou eu para ir lá e amaldiçoar esse povo? Amaldiçoar não amaldiçoou, mas assim, houveram pragas também. Boa. Então, por isso ele está se referindo a momentos específicos da história. Então, o Rashi ele traz, por exemplo, quando o pai deles, Yaakov, ele entra para pegar a brachá, certo? Ele enganou o pai, assim por dizer. Depois chega o Esav, e aí ele percebe, enganei a pessoa, eu abençoei a pessoa errada. O que ele deveria falar? Quem foi esse mal, né? Quem foi esse que foi lá e roubou as brachot? O que ele fala? Ele não fala isso. Yaakov, o pai, ele fala, Gam Baruch Yeh, que seja abençoado. Eu dei uma brachá para alguém, não era para ser? Não tem essa, já foi. Que seja abençoado. Então a gente vê que esse povo, quando poderia amaldiçoar, ou poderia ser amaldiçoado, é abençoado. E a gente vê essa característica do povo judeu, que a gente com os inimigos, como a gente falou no shiur semana passada, a gente mesmo com os inimigos, a gente tem muita misericórdia e eventualmente até fora de proporção. Mas o nosso povo é o povo da bênção. Quando Hashem ele falou para Avraham Avinu que os povos serão abençoados através de nós, nós trazemos a bênção para o mundo. Nós trazemos essa misericórdia para o mundo. A gente ensina como realmente a gente pode ser misericordioso e a gente não busca Deus nos livre, vingança e etc. Depende. Até, acho que nesse mesmo acho que tem um comentário que quando quando ele amaldiçoa não o povo, mas a ira. Boa. Tá, então essa é uma das outras. O Rashi traz 3 explicações. Eu não trouxe essa porque, mas você tem toda a razão. E aí, próximo passo, que eu só não vou trazer todos para a gente conseguir ler um pouquinho, pelo menos. Aí ele fala o seguinte: Kimerosh tsurim erenu, umigvaot ashurenu. Se tornou uma música que é uma frase muito poderosa. Ele fala, já a tradução já é com uma interpretação que é difícil traduzir literalmente, mas ele fala: Kimerosh tsurim erenu, pois desde o começo, como povo, vejo-o como o cume dos montes. O que quer dizer cume dos montes? Não explica. E o contemplo como as colinas. Eis que é um povo que habitará só, não será contado entre as nações, com as nações não será contado, só. Estranho, né? O que ele está falando? Então, vamos ver pelo menos a explicação do Rashi. Que Merosh Tsurim Erenu. Merosh significa da cabeça ou significa desde o início, desde o princípio. Tsur, em hebraico, é rocha. Erenu, eu estou vendo. O que significa isso? Eu consigo olhar para eles e eu vejo que eles são como rochas. O que eles são como rochas? O início deles, que são os patriarcas, eles estão muito firmes, eles estão bem estabelecidos. Ou seja, você não vai conseguir quebrar. Então ele está virando para o Balac, você me contratou para tentar amaldiçoar eles, não tem nem com quem falar. Estamos aqui falando do povo que ele está bem estabelecido como rochas. Como? Através dos patriarcas e as matriarcas. Ren am levadad ishkon, isso é uma frase muito importante. Esse é um povo que habitará sozinho. Por quê? Interpretação mais simples. Aonde ele vai habitar sozinho? Eretz Israel. Essa terra é nossa. Essa é uma forma. A outra forma de explicar é que nós somos um povo de sozinho, à parte. Anteontem, foi a data da libertação do Rebbe anterior. História fantástica, mas ontem estava ouvindo, voltando de viagem no carro, eu já gravei essa história e coloquei para as crianças ouvirem juntos, e tem uma parte que quando foram buscar o Rebbe anterior na Rússia comunista, ele difundia o judaísmo, etc., tinha centenas de escolas clandestinas em plena Rússia comunista, com perigo de vida absoluto, então pegaram o Rebbe anterior e ele foi preso. E quando estavam na casa, eles começaram a questionar as filhas, e uma das filhas era a esposa do Rebbe. E aí perguntam para ela, a Múcia, Haimushka, e aí perguntam para ela, começam a questionar ela, e esse inquisidor, que era o chefe que veio buscar, chamava Nachmanson, que era um Yehudi, infelizmente, mas que vendeu sua alma para o comunismo, e ele começa a provocar, e ele pergunta para ela, de que time vocês pertencem? Né, querendo provocar ela para ver se ela vai falar
o que ele queria ouvir, ou vai falar... Ela fala, como assim de que time? Nós não gostamos de novas invenções. Nós somos o que sempre fomos e vamos continuar sendo. Nós somos um povo, filhos de Abraão, Isaac, Jacob, Sara, Rivka, Rachel, Leá. A gente mantém essas tradições e vamos continuar mantendo. A gente não gosta de novas febres. Essa frase que ela falou, nós somos o que sempre fomos. Essa frase, isso é o Yehudi. E os povos, ao longo de todas as gerações, tentam, não, vamos converter, não, vamos Deus nos livre matar, vamos transformar, vamos tirar. Vem a ciência, vem as novas filosofias, vem todas as forças do mundo tentam tirar essa raiz nossa. Infelizmente, às vezes tem ventos fortes que algumas frutas acabam caindo, mas essa Verosh, Tsurim, Merenda está bem estabelecido, ninguém conseguiu tirar. Estamos aqui ligados à nossa Torá, 3.300 anos, começando a falar da Torá, mas de Avraham, Isaac e Yaakov, mais ainda do que isso, a gente está aqui, veio para ficar e ninguém vai tirar da gente a nossa Torá, as nossas mitzvot. Dentro de todas as perseguições que queimaram livros do Talmud, queimaram a Torá, proibiram o estudo da Torá, proibiram Brit Milá, proibiram mikve, proibiram tudo que fizeram ao longo de todas as gerações, conseguiram um ou outro. Ou às vezes, quando eles finalmente conseguiram pegar um judeu, enganaram ele, e ele se converteu para um bom cristão, chega na hora do vamos ver, depois de 45 anos, ele faz o Shema Israel e morre Messirut Nefesh, eu não sou um goi, e ele morre. O que acontece? Que povo maluco é esse? Ninguém consegue, todas as forças do mundo tentam, de alguma forma. Renam levadad ishkon, nós somos um povo à parte, nós estamos aqui para transformar esse mundo, e a gente vai continuar com isso até a vinda de Mashiach, que logo mais ele vai falar sobre a vinda de Mashiach, de David Amelech, depois de Mashiach. Esse é Am Levadad Ishkon, isso é o povo que vai habitar só. A gente está com os outros povos, estamos aqui, mas incomoda que no Brasil tem aqui alguém que não para de falar de um país tão pequeno. Ontem eu vi no status de alguém falando, era um cara acho que da Nigéria, ele falou só esse ano, acho que foram chutar um número que ele fala, acho que 200, 600, 400 mil cristãos que foram mortos. Ninguém fala nada. E o que está o Lula falando lá do Brasil? Do Brasil não, de Israel. E que acaba pingando aqui no nosso, quantos judeus temos aqui? E acaba pingando na gente todo dia, toda hora. Renam levadad ishkon, a nossa presença incomoda. Porque você tem aquele lá que é a pedra no sapato, que lembra o mundo da moralidade de Hashem, que nós estamos aqui para servir a Hashem e não para roubar, enganar, fazer o que bem entende. Esse mundo não é uma selva. E por isso, nós somos a consciência que todo dia está incomodando ele, a gente fica xingando ele, mas a gente está atrapalhando ele mais do que ele atrapalha a gente. A gente está na consciência dele falando, não roubarás, não enganarás, para com essas... E isso incomoda a consciência, por isso ele precisa de alguma maneira todo dia falar mal de Israel, fala de um jeito, fala do outro, exagera nos números, o que for, está sempre lá incomodando a gente. Isso é o que está na Torá, já está previsto, e assim a gente vai continuar. Rabino, Fala. sobre a Rússia, eu tenho um fato histórico, aí o senhor até me ajuda, mas no final, quando terminou a Segunda Guerra, né, a Rússia, o exército russo foi importante também para acabar com o nazismo. Sim. Né? Eles foram importantes. E depois você vê o que aconteceu na Rússia pós-guerra com judeus lá dentro. Não só com judeus. Stalin matou milhões de pessoas, que as pessoas não sabem. Foi uma ditadura, né? Foi um horror. E pior que ditadura. Se você vê na história do nosso povo também, você vê no Egito. Na época de Yosef, foi uma maravilha para os judeus. E aí depois virou. Imediatamente, né? Muito rápido. Então, isso é um alerta para nós, né? Sempre saber que a gente não pode confiar em governo nenhum. Sim. Esse é o ponto. E a gente saber que a gente confia em Hashem. Quem éramos, continuamos sendo. Se a gente confia nos povos, foi a maior lição de Purim. Quando vocês tinham, inclusive, chegaram a ter uma rainha Esther, que foi mais para frente na história, mas éramos amigos do Ahasverosh, ele convidou a gente no banquete, e foi isso que trouxe a destruição. Quando confiaram, disseram, agora o Edir Macedo convidou os rabinos de São Paulo para ir lá na inauguração lá da Beit HaMikdash, que ele chamou, tá certo? Do Aleino, certo? Longe de nós. Mas esse é o grande erro. A gente não pode confiar. Porque na realidade não importa, né? Não importa. A gente reza para Deus que tenhamos bons momentos. A gente reza pelo governo. A gente espera que eles façam boas escolhas. Mas a nossa confiança sempre foi e vai ser em Akadosh Baruch Hu. Não tem jeito. Agora, tem mais uma coisa. Mas se isso acontece por esse lado, também pode acontecer pelo outro lado. Que, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Alemanha.
A Alemanha foi um dos piores para Sim, nós. de repente Mas mudou. hoje, Sim. eles têm outras O posições. que isso mostra? Que é na mão de Hashem. É na mão de Hashem. Do momento para o outro, Hashem muda tudo. Vamos confiar na Alemanha? Não, confiar em Hashem. É o mesmo. Exato, é isso que É o eu mesmo. discutindo. Nunca foram bons e nunca vão O comunismo caiu assim. Ninguém imaginava que o comunismo ia acabar. Mas é isso que a gente está Vamos lá, discutindo. fala. Alguém me fez É isso que a gente tá em cima do que o Arthur perguntou, alguém me fez uma distinção que a diferença do nazismo para o comunismo é que o nazismo perseguiu os judeus e o comunismo perseguiu O judaísmo. judaísmo. No fundo é a São mesma duas coisa. formas, né? Mas no São fundo é a duas mesma formas coisa. diferentes. A nossa presença incomoda, de um jeito ou de outro. Ao longo da história, sempre tiveram duas formas. Infelizmente, aqueles que queriam como Hanukkah ou aqueles que queriam como Purim. Esses são os dois protótipos. Purim queriam eliminar fisicamente o povo judeu, Hanukkah queriam transformar o espírito do povo judeu. Isso se repetiu ao longo da história várias vezes. Então foram as cruzadas, começou tentando transformar o espírito. Se não dá, então vai para o corpo do além. Mas isso é a constante. Mas o mais constante de tudo é que nós estamos aqui. Mimaná Afar Yaakov. Quem conta... Não vamos conseguir nem ler 10% das... Fala. E sempre vamos continuar. Sim. Eu até lembrei do shiur que o Rabino Daniel veio daqui. Que ele Fantástico, foi Chico. muito bom. E ele fala exatamente isso, que isso tudo está na Torá. Tá na Torá. Né? Só que a gente precisa internalizar isso muitas vezes. Não é? Dessa questão de confiança, essa questão da observação. Sim, sim. Por isso a gente precisa ajudar todo dia, se conectar. Senão a gente acaba se deixando levar pelo que está aí fora. É difícil acreditar no que está escrito quando você olha aí fora e parece o contrário. Esse é o nosso grande desafio. Está escrito que o povo judeu... Tá, mas você vai lá fora, parece que todo mundo contra a gente, parece... Mas está escrito, o Mashiach vai chegar, e vai chegar. A gente tem que se conectar às fontes. É isso que a gente precisa fazer. Mimaná Afar Yaakov. Então ele fala aqui uma outra... Alguém contou... A tradução já está interpretada, então eu vou traduzir literal. Quem contou o pó de Yaakov? Alguém entendeu? Quem contou o pó de Yaakov? O Mispar etrova Israel. Então vou traduzir a primeira parte, que é mais fácil. Então ele fala o seguinte, quem contou o pó de Yaakov, uma das interpretações, não existe um número, ou seja, são incontáveis as mitzvot que o povo faz com o pó. Ou seja, quem contou o pó significa, olha quantas mitzvot eles têm com o que há de mais baixo no mundo, o pó. Ninguém pensaria. Olha quantas mitzvot eles têm. Por exemplo, você não pode fazer um burro e um boi ararem juntos. Então a lei está ligada com a terra. Você não pode misturar dois tipos de espécies de sementes para plantar. A gente tem o pó da Pará do Mar, as cinzas da Pará do Mar. Nós temos o pó de Sotá, ou seja, pega a coisa mais baixa do mundo, esse povo está completamente diferenciado de qualquer outro povo. Quem pensaria em leis que regulam, falei, umas parchotas atrás, de que dá um desconto para o ladrão pelo desprezo que ele teve na hora que ele foi roubar. Não vou entrar no mérito agora, quem lembra, lembra, mas a história é, quem vai dar um regulamento, leis para essa pessoa que está tão marginalizada? A Torá vem e dá, até para a terra, tem tantas mitzvot. Como que eu posso chegar e falar mal desse povo? É isso que ele está falando. E aí ele fala, eu vou pegar aqui essa tradução, portanto, Hashem os ama incondicionalmente, como se fossem seus filhos pequenos. Eu não estou traduzindo, as palavras da Torá já estão interpretadas. E alguém pensa que a excepcionalidade do povo judeu pode ser expressa pela contagem de número de pessoas de uma das 4 divisões do acampamento de Israel. Aqui quando ele está olhando para o povo, ele está vendo como eles estão acampados. Logo a gente vai ver aquele Matov, Alecha e Yaakov. Então ele já faz uma alusão a isso. Sua excepcionalidade reside em sua qualidade essencial, que a Hashem assinalou, dispondo-o, semeiam seu... dispondo-o... Onde está aqui? Aqui. Em 4 divisões distintas, etc. Assim, alguém contou o número de mandamentos que Hashem ordenou aos descendentes de Yaakov, imaginando que seja em virtude dele que acumulam méritos. Com a observância nos mandamentos, eles acumulam mérito infinito, ininterrupto, como se vê nos preceitos que executam com o pó da terra. Que a gente falou, lavrarem o solo, etc. Semeiam seus campos, etc. Aqui, onde está? E alguém enumerou a semente vital de Israel, presumindo que tal número expresse seu mérito? Ou seja, a gente vai olhar para o número de Israel,
Fala, bom, se eu for contar em números, tá complicado. Eu vi uma frase muito, muito bonita, Rabino Jonathan Sachs, ele fala uma frase muito bonita. Tem a Parashá que fala, famosa, que Hashem, Moshe, quando vai contar o povo de Israel, ele fala, você tem que fazer a contribuição. Cada um tem que dar uma contribuição. E é assim que você conta o povo, cada um dá uma moeda. Qual que é a ideia? Ele falou fantástico. Ele falou, se você for contar o povo de Israel, 1, 2, 3, você vai entrar em depressão. Quantos somos? 0,02? Acabou, não tem chance. Você quer contar o povo de Israel? Você conta as contribuições que eles fizeram. Quantas contribuições nós fizemos para a humanidade ao longo da história, tirando os prêmios Nobel, que a gente deveria ganhar, a proporção seria meio prêmio Nobel. Quantos ganhamos? Quem sabe? Vocês já devem saber. Metade deles, um terço deles, certo? 22. De quantos? De total até hoje. Não, 22 de quantos por cento a gente ganhou? 20%. 20%, certo? Então, conta as contribuições. Você quer contar o povo de Israel, você não pode contar os números. Você tem que contar as contribuições deles. Então, é interessante, você lê na Torá, está falando a história. Moshe Rabbeinu, em vez de contar, eles deram um dinheirinho e aí eles contou as moedas, meio shekel. Não. Você quer contar o povo de Israel, você tem que contar as contribuições que eles fizeram. Quantas coisas eles trouxeram. Achei uma frase fantástica e bem típica do Rabino Jonathan Sachs. De Israel, pequeníssimas contribuições. Não tem nem o que falar. Zero, não tem como comentar. E a maior prova está aí, que todo dia na mídia só sai de Israel. Só é criticado quem é relevante. Quem não é relevante não é criticado. Davi e Golias, né? Morra minha alma a morte dos justos. Assim ele fala. Gostaria eu de morrer como eles. E seja meu fim como o deles. Bilam desgostou-se quando ouviu da própria boca que Hashem conta a semente vital produzida nas relações conjugais dos israelitas. E ele pensou, é apropriado que Hashem, que Santo Deus, seja tão lascivo, por ter visto com desprezo a santidade das relações conjugais, insinuando que Hashem faz mau uso de sua visão, Bilam ficou cego de um olho. Esse olho mais tarde foi removido, deixando-a exposta à sua órbita. Então, aqui tem uma coisa muito interessante. Como a Torá ela é explícita, a Torá não esconde nada. E tem o que acontece, que está escrito que Hashem ele conta o sêmen do povo de Israel. Estranho, Hashem vai contar o sêmen, ele olhou isso com desprezo. Esse Deus, né, ele é amigão de Deus, ele é profeta, ele entende o que acontece lá em cima, né, a gente não tem esse conhecimento. E ele olha com desprezo para Deus, olha o que você está olhando. Você está usando o teu olho divino para olhar o sêmen do povo de Israel? Por ele ter criticado, ele perdeu um olho. Então ele era manco e cego de um olho. O Saci era cego de um olho também? Não sei se foi inspirado nele. Não, tá, tudo bem. Então era o manco e pirata, certo? O pirata manco. O que acontece, então, ele perdeu essa visão. Tem uma história muito bonita, chocante, mas tinha um nazista lá dentro. Ele era um soldado da SS e ele estava no campo de concentração. E ele tinha um olho de vidro. Ele chega para o grupo de Yehudim e fala o seguinte: eu quero ver quem sabe qual que é o meu olho verdadeiro e qual que é o meu olho de vidro. Se você acertar, tudo bem. Se não, você já sabe o que vai acontecer. Virou um judeu, ele falou, esse aí, vamos supor, o esquerdo. Você acertou, você está livre. Mas como você acertou? Ele falou, porque eu vi um pouco de compaixão nele. Esse é o olho de Bilam. Eu não sei se ele leva um tiro depois dessa história. Não sei se acabou valendo a promessa do cara, mas a resposta foi muito boa. E aí essa é a primeira profecia. Claro que está resumido, não tem muito mais o que falar a respeito. E aí vira o Balac pela primeira vez e fala: o que você me fez? Eu contratei você para amaldiçoar meus inimigos, mas você acabou abençoando. 3 vezes? Hã? Por 3 vezes, acho. Não, depois ele vai falar. De 3 vezes vai ser porque isso vai se repetir várias vezes, mas Balac ele não vai desistir, ainda ele vai tentar de novo. E aqui uma coisa fantástica, que toda vez que nos tentaram, Deus nos livre, acabar com a gente, eles acabaram trazendo vantagem para nós, tá certo? O que aconteceu, por exemplo, 1500, época de 1500, a expulsão dos judeus, tá certo? Espanha, Portugal. 1492. 1498 foi composto o maior código de leis chamado Shulchan Aruch, que nele se baseia todo o judaísmo.
todas as grandes perseguições do povo judeu, a gente conseguiu extrair uma brachá dessa situação, sem justificar o que aconteceu, a barbaridade, mas sempre que o povo de Israel foi oprimido, depois disso vem uma grande luz. Peguem Baruch Hashem, o retorno para Eretz Israel, que a gente teve grande, tão grande depois, infelizmente, da Segunda Guerra Mundial e etc. Então a gente vê realmente como Hashem, a gente não entende os caminhos de Hashem, mas sempre depois você contrata alguém para amaldiçoar, e no final das contas, que nem você falou, a Alemanha agora é uma fonte de, não sei se brachá, mas pelo menos um bom lugar, sei lá, pelo menos se posiciona ao lado de Israel. Sempre você vai ter algo fantástico. Isso é uma coisa importante para a gente lembrar, nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, já tivemos uma luz muito grande, que é aquilo que aconteceu no Irã 3 semanas atrás, que explodiram, Baruch Hashem, todas essas usinas nucleares, isso era, e eu vi uma frase muito chocante, era pior que a Haman. Haman queria exterminar o povo todo em um dia. Eles queriam exterminar o povo em questão de segundos. Segundos. Questão de segundos. Eles tinham poder para isso. Então, depois de toda essa guerra tão difícil, uma coisa grande a gente já viu, Baruch Hashem, que não precisássemos, que não queríamos que fosse dessa forma, mas a gente tem certeza absoluta que depois de tudo isso que a gente está passando e todo esse sofrimento, vai surgir uma luz tão grande, Bezrat Hashem, que vai ser com a vinda de Mashiach. A gente não quer mais grandes milagres, a gente quer a vinda de Mashiach, e a gente vai ver que realmente tudo isso era o caminho para a gente chegar na Geulah, que seja isso. Mas você vê aqui, como o Balak, ele fala, eu te contratei para amaldiçoar, e você vira para os povos, mas eu falei para vocês matarem esse povo, olha o que vocês fizeram. E toda vez a resposta, a consequência era a mesma. Aí ele vira e fala, não é o que Deus põe em minha boca que devo ter o cuidado de falar? O que eu posso fazer? Ele vai falar mais claro ainda, eu estou à mercê de Hashem. No começo ele tenta manipular, falar que não sei o que, eu sou obrigado a falar que eu não gostaria, mas depois ele de repente, no final, ele se rende completamente perante Hashem. E uma outra coisa curiosa que acaba acontecendo, isso também é importante para o que está acontecendo nesse momento, que depois a Torá vai fazer uma alusão de que, no início a Torá fala que o Balak, que estava fazendo esses altares, ele faz com todos os seus ministros. Então estava ele com todo mundo lá na expectativa, torcendo, vamos acabar com esse povo. De repente, a Torá fala que ele estava com os ministros, não todos. O pessoal começa a ver que essa história aí não vai dar em nada. Pelo contrário. E o Balak continua insistindo na sua persistência. Ele fica lá tentando, mas quem estava com a mente um pouco mais fria percebeu que isso aí só ia dar problema para eles. Só ia causar mais brachot para o povo judeu, melhores profecias, e eles começam a deixar eles vão embora. E o que acontece? Eu vi também, comentei, acho que semana passada, de um podcast, uma pessoa ele trabalhou muitos anos na inteligência de Israel, e hoje ele tem uma companhia que eles fazem pesquisas de antiterrorismo e etc., mas não é governamental. E ele falou, assim ele diz, é fácil de falar depois que aconteceu, que a gente avisou tantas vezes sobre o Hamas, sobre o perigo que tinha, e ninguém deu ouvidos para a gente. Agora ele fala, me arrependo. Ele perguntaram para ele, agora vocês querem ter algum representante político? Ele falou, nunca quis nada entrar na política, é uma outra área, mas depois que tudo isso que aconteceu, eu me vejo na obrigação. E ele começa a contar e continua falando quais são os problemas se Israel não vai até o final nessa guerra e etc., com uma clareza, e você vê tudo que os comentários e os dados que ele traz, como realmente não está contando história de fada, é realmente uma pessoa com muito conhecimento. E aí perguntam para ele, e essa condenação, como você vê essa condenação dos povos, né, para Israel, e com tudo que a gente está passando, você que sabe o que acontece de lá de dentro, como você vê essa condenação? Ele falou, o mundo gosta de vitória. Quem ganha, as pessoas depois vêm atrás. Você quer amigos? Seja vitorioso, vá até o final. Não fica tentando fazer paz. Ou seja, não só, a gente não busca tentar agradar ninguém, mas mesmo nesse aspecto político, quando a gente ganha, e assim foi ao longo da história, os povos vêm, Israel, eu sempre sabia que Israel era fantástico, né? Eu sempre sabia. Esquece o que você falou os últimos ano e meio, etc. Mas eu sempre convi, Israel é maravilhoso, né? Então as pessoas gostam da vitória. E aqui você vê que quando viram que Balá começou a perder, de repente, não sei se eles viraram judeus, mas eles pelo menos já viram que esse Balá não estava com nada, já entenderam que essa história não vai dar em nada, eles começaram a mudar de opinião. Tem muito mais o que falar a respeito, pelo menos eu consegui a primeira parte dessas brachot que Bilam deu para a gente, como ele fala do nosso povo, como isso realmente representa e como a Torá é atual, como a Torá está falando conosco, e realmente a gente tem que saber que a gente tem que se conectar, se somos de fato um povo escolhido, querendo ou não,
A gente tem que se conectar com essa escolha que a Hashem fez na gente, ter orgulho de quem nós somos, representar isso no nosso dia a dia, fazer as mitzvot, representar, ser aqueles que estão trazendo essa luz para o mundo e continuar sabendo que a escuridão se dissipa com muita rapidez na hora que a gente acende a nossa luz. Chicos, Chaves. Ontem Netanyahu falou, primeiro guerra e depois paz.